Olá meus caros, aqui é o Corvo. Nos esporádicos vídeos que publico em meu canal sobre a franquia The Witcher, procuro deixar transparente como minha apreciação possui um tom exclusivamente sapkowskiano. Entretanto, isso não quer dizer que adaptações não irão me agradar, em virtude do respeito que sinto pela obra e talento do escritor polaco. É justamente esta admiração que me deixa aberto a experimentar novas produções que, minimamente, sejam respeitosas com as ideias originais de Andrei e a ótica que ele tinha em relação ao mundo que criou. Quanto mais uma adaptação for sapkowskiana, maiores as chances de acolhê-la com os braços abertos. Feito tal esclarecimento, a primeira temporada de The Witcher, série produzida pela Netflix, foi na contramão de tudo o que mais aprecio em Andrei. Além de não respeitar a integridade dos contos adaptados, a produtora e diretora Lauren Hissrich extirpou momentos marcantes e profundamente sensíveis, edificadores das personalidades e relações afetivas dos personagens centrais. Descaracterizou quase por completo a moral transmitida pelos contos sapkowskianos, ou seja, os pontos que o autor quis provocar, criticar e refletir na sua obra. Quando a animação que é o tema do Cine Corvo de hoje, chamada The Witcher: Nightmare of the Wolf, foi anunciada, naturalmente assumi uma postura cética em relação a esta não em virtude do cenário ou tudo o que ele tem a oferecer, mas por causa da péssima impressão deixada pela leitura paupérrima que Lauren fez dos livros. Porém, para minha satisfação, descobri que o roteirista da animação seria o muito promissor Beau DeMaio, que, em termos de qualidade de texto, foi o único autor que eu apreciei na série de TV. DeMaio escreveu o roteiro do episódio Betrayer Moon, Lua da Traição, por sinal, o único com sua assinatura. A maneira como ele explorou as origens de Yennefer de Wengerberg, expandindo as noções e pistas vagas deixadas por Sapkowski, foram particularmente notórias. Ao contrário de Lauren Hissrich e dos demais profissionais que trabalharam com ela, Beau DeMaio revelou ser um leitor extremamente atencioso de Sapkowski, promovendo exatamente o que apontei nos primeiros momentos da minha fala. Ele criou algo inédito, de sua autoria, mas com rígida atenção ao estilo e tom da escrita do Andrei. DeMaio leu sobre Yennefer diretamente na fonte e conseguiu imprimir no roteiro toda a passionalidade e tempestuosidade que a caracterizam, possibilitando assim o episódio mais satisfatório em termos de dramaturgia. Enquanto Lauren assumiu a postura de apropriação do legado de Sapkowski de forma a torná-lo algo dela, Beau foi numa direção oposta. Ele não abdicou da sua natural inclinação e necessidade de ser um criador de conteúdo original, mas o fez de forma a reverenciar Sapkowski, demonstrando muita admiração pelo escritor polonês. E tal postura me fez respeitar consideravelmente seu trabalho e ter boas expectativas em relação ao roteiro de The Witcher: Nightmare of the Wolf, que seria nas mãos dele uma história original, mas ao mesmo tempo inundada pelos conceitos de Andrei. Eles não seriam descartados, como vergonhosamente Lauren Hissrich o faz, mas sim enaltecidos e usados como ponto de partida para a inspiração que, por sua vez, resulta em novas criações. Não há muitos motivos para a desconfiança quando uma obra cai nas mãos de um profissional tão competente e responsável como Beau. A CD Projekt Red, com a criação da trilogia dos games, demonstrou muito bem que The Witcher pode perfeitamente funcionar em outras mídias e por meio de novas histórias se artistas estiverem em constante contato com a obra original. Havia roteiristas dentro da empresa, mas tais profissionais trabalhavam em um setting completamente diferente do cinematográfico. É outro tipo de abordagem técnica. Mesmo assim, o estúdio gamer foi capaz de criar enredos muitíssimo satisfatórios, não é verdade? Portanto, o que impediria roteiristas especializados em cinema e TV de conseguir o mesmo? Absolutamente nada. O segredo reside na compreensão dos fatores e tendências que tornam o mundo literário de um autor único, e a humildade para entender que tal obra é propriedade dele, dos seus leitores, e não sua. A personalidade de um roteirista não pode, em momento algum, ser mais importante do que a visão do autor original,
e das personagens que ele criou. E basicamente, nisto reside a diferença mais gritante entre Boo DeMaio e Lauren Hissrich. Diferentemente dela, Boo entende perfeitamente seu papel como roteirista, que é dar vida ao mundo de The Witcher e não apenas aos seus próprios desejos e ideais. Foi o roteirista o principal destaque em The Witcher: Nightmare of the Wolf, pois ao criar uma história introdutória para Vesemir, ele foi cuidadoso para que o cenário onde ela ocorre permanecesse integralmente Sapkowskiano. O tom é concomitante aos livros, e a maior inspiração de DeMaio foi, indubitavelmente, o livro Tempo de Tempestade. O conceito da Kitsu, que nada mais é do que uma aguara. A complexa e macabra história da origem dos bruxos, a relação conflituosa com seus criadores, os feiticeiros, o ambiente de intriga, corrupção e racismo presente em todas as instituições citadas, ou seja, da magia, dos bruxos e da monarquia, são todos elementos que têm uma fonte principal, e esta fonte foi, definitivamente, o livro Tempo de Tempestade. A animação não é tão melancólica e depressiva quanto o livro porque acompanhamos um personagem que, embora seja a principal referência educacional de Geralt de Rivia, tem uma personalidade e bússola distinta. E além disso, o Vesemir que assistimos aqui não é o mesmo Vesemir que conhecemos nos games e nos livros. Trata-se de um sujeito que antecede as enormes responsabilidades que iria futuramente assumir. Mas, importante dizer, que mesmo a animação não sendo tão melancólica quanto o livro que mais utilizou como referência, este ainda foi a principal influência dela pelos temas abordados, que por si só inserem na trama um tom macabro e horrendo, necessário em qualquer situação onde a origem dos bruxos, a prova das ervas ou o desenvolvimento e aplicação dos mutagênicos dos feiticeiros estão sendo demonstrados. The Witcher: Nightmare of the Wolf é uma excelente adaptação, muito atenciosa, e o único sabor amargo que ela deixa em nós se traduz no desejo de que a série de TV fosse mais como esta animação do que aquilo que vimos ser criado por Lauren Hissrich. Em outras palavras, que fosse mais como o episódio Betrayer Moon e menos como The End's Beginning, ou Much More. No que diz respeito ao aspecto gráfico da animação, o investimento da Netflix foi visivelmente alto, o que resultou talvez num trabalho mais belo e convincente, do ponto de vista visual, é claro, do artista e diretor de arte sul-coreano Kwang Yu-hang. Nightmare of the Wolf foi projetado pelo estúdio Mir, empresa sul-coreana aclamada em terras ocidentais desde o excelente Avatar, The Legend of Korra, e o envolvimento de alguns de seus profissionais no prévio Avatar, The Last Airbender. Kwang Yu-hang, a mente criativa por trás de praticamente tudo que visualmente é apresentado nesta animação, obteve uma ascensão meteórica nos últimos anos, sendo convidado a projetar animações para DC Comics e também para Warner Bros., a exemplo do magnífico Mortal Kombat: Scorpion's Revenge, lançado em 2020. Necessário dizer que Nightmare of the Wolf, conscientemente ou não, acabou sendo um pouco influenciado pelos conceitos dos trabalhos que Hang fez para a DC, especialmente nas animações dos Sinais de Bruxo, muito cartunescos, remetendo a superpoderes e não tanto a efeitos arcanos básicos, contidos, mas ao mesmo tempo pungentes no ambiente, o que combinaria mais com a estética de The Witcher. Mas não é nada grave ou um tipo de deslize. Trata-se apenas de uma escolha artística feita pelo coreano e nada mais. Kwang Yu-hang já havia me surpreendido com Mortal Kombat, cujo design superou com sobras seus prévios trabalhos realizados na última década. Porém, com The Witcher: Nightmare of the Wolf, acredito que o coreano se superou mais uma vez. Não descarto a possibilidade da Netflix ter sido bem mais generosa em termos de financiamento, pois a boa arrecadação, obtida com a franquia polaca na plataforma de streaming, permitiu que a empresa corresse maiores riscos orçamentários, coisa que a Warner, historicamente mão de vaca, sempre se nega. Mas é necessário dizer que todo o recurso disponível foi usado com muitíssimo tato
por Kwang Yu-hang. A animação é muito gráfica, gore, e com notório acento nas paisagens de fundo, ou seja, no fundo morto. É cada uma mais bela que a outra, dignas de enquadramento e repouso numa bela moldura. Com a ajuda das composições musicais de Brian de Oliveira, profissional mais conhecido na indústria dos games graças ao trabalho em Resident Evil 7, Resident Evil Village e Shadow of Tomb Raider, para citar alguns, o trabalho visual de Kwang Yu-hang é ainda mais engrandecido, ganha dinâmica e ambientação de bom tom. A Netflix, como empresa, consegue agregar profissionais ótimos quando quer, quando se preocupa mais com a integridade da obra e não tanto com a repercussão da mesma. Profissionais como DeMaio, de Oliveira e Hang são muito talentosos, em franca ascensão, e se provou um baita acerto reuni-los ao redor de um mesmo projeto. Em produções futuras, espero que este trio tenha a possibilidade de trabalhar junto novamente. Os personagens da trama são um assunto a discutir de maneira ponderada, porque, de certo modo, eles revelam muito mais sobre um contexto maior, ou seja, situações e conflitos coletivos do continente sapkowskiano. E falo isso levando em consideração, inclusive, a feiticeira Tetra, pois embora seja a personagem com maior grau de individualismo presente em Nightmare of the Wolf, ela ainda pode ser útil para compreender o clima de tensão existente entre os criadores e as criaturas, neste caso, o capítulo da magia e Kaimorn. Mas mencionarei Tetra um pouco mais adiante por questão de coerência. Acredito ser mais pertinente abordarmos primeiro nosso protagonista, o personagem que motivou a criação desta obra audiovisual, o bruxo Vesemir. O velho lobo aqui, em alguns momentos, é apenas um garoto, mas em outros já é um ancião, com quase 70 anos nas costas. O roteiro de Bu DeMaio atua em espiral, entrelaçando fatos presentes e passados. Porém, mesmo no tempo presente, Vesemir continua se portando de maneira engessada, repetindo padrões de comportamento do seu antigo self infantil, buscando pelos gozos e prazeres que a miséria material de sua vida pregressa não lhe permitia. Vesemir, juntamente com o elfo Filavandrel, aquele mesmo dos confins do mundo, que no futuro serviria diretamente à feiticeira Francesca Findabair, a Margarida dos Vales, senhora de Doblatana, são os dois personagens de origem sapkowskiana com mais momentos em cena. A Kitsu, em questão, que nada mais é do que uma representação da Aguara, do livro Tempo de Tempestade, poderia ser colocada talvez no mesmo patamar de conceitos sapkowskianos de maior destaque. Mas a animação não deixa claro se a Kitsu, que acompanhamos, seja a mais velha ou mesmo a pequenina, criada por ela por meio de uma criança élfica, é a mesma que Geralt iria encontrar muitas décadas depois nos livros. Não fica claro. DeMaio acabou deixando para nossa imaginação. Isso se este não for utilizar Filavandrel, agora tutor da pequenina, em algum momento nas vindouras temporadas da série de TV, o que particularmente não me interessa nem um pouco. Dito isso, a retratação da realidade macabra a qual a Aguara, sujeita às crianças élficas, foi muitíssimo bem retratada aqui. O fato de a criatura ser fruto de hibridismo, por sua vez, foi uma liberdade tomada por DeMaio, que particularmente não me agradou. Mas foi uma decisão que, bem, serviu ao propósito da história criada pelo roteirista. Como um leitor sapkowskiano, entretanto, sou resistente a aceitar esta particularidade como canônica, algo que apenas farei com a anuência de Andrei Sapkowski. Dos personagens que foram adições ao mundo de The Witcher, como Illyana, Tetra e Daglam, todos eles têm importância aqui. Illyana é cara, no sentido de desnudar o passado de Vesemir, e o que o mesmo foi antes de se tornar o personagem que conhecemos nos livros e nos games da CD Projekt Red. Tetra cumpre o papel de revelar o clima de desacordos existente na instituição da magia acerca da criação dos híbridos, ou seja, que havia grupos a favor e outros categoricamente contra, seja por motivos filosóficos ou unicamente individuais,
como é o caso da própria Tetra. E Daglan cumpre a função de expor que Kaer Morhen e a instituição bruxa nunca foi imaculada como os maus leitores de Sapkowski e os gamers alienados que não leram os livros comumente julgam ser. Mas falarei sobre estes aspectos mais adiante. Foquemos na figura de Vesemir. Como mencionado, ele não é, em aspecto algum, o Vesemir que conhecemos na literatura e nos games. O experiente bruxo, que foi a referência paterna de Geralt e responsável direto em tudo o que o Gwynbleidd, o Lobo Branco, viria a conhecer, só começará a tomar forma a partir do término dos eventos apresentados nesta animação. O fim da animação, em outras palavras, é o embrião do Vesemir que conhecemos. Em Nightmare of the Wolf, ele nos é apresentado como uma criança humana que vivia em condições análogas à escravidão, e que, ao conhecer um bruxo, no caso Daglan, que o seduziu sem ele se dar conta, passou a sonhar com uma vida completamente idealizada, fantasiosa, de muito heroísmo e glória exercendo o trabalho de um bruxo. Motivo suficiente para caracterizar Vesemir como uma das crianças mais ingênuas, alienadas e estúpidas que caminharam no continente. Iliana, a jovem que vivia no mesmo ambiente social bárbaro de Vesemir, é uma personagem extremamente importante para revelar a maturidade que, mesmo já idoso, com quase 70 anos, Vesemir jamais teve. Como uma jovenzinha, Iliana sabia muitíssimo bem que o continente sapkowskiano apenas reservaria para eles uma morte muito mais rápida, ou até mesmo condições de exploração muito mais absurdas do que aquelas que ambos tinham que suportar naquele momento. Iliana é a personagem que representa o tato, a temperança, a sabedoria, mesmo em tempos mirins, coisa que Vesemir ficaria conhecido por adquirir apenas nos livros, de forma tardia, quando precisou, forçadamente, assumir a responsabilidade por Kaer Morhen e o destino dos pequenos bruxinhos flagelados que lá restaram, o que inclui Geralt. Iliana, ao ser colocada lado a lado com Vesemir, nos dá a lição de que idade biológica não é garantia de sabedoria, que esta é algo que se adquire muito em virtude das posturas que tomamos, da empatia com aqueles que nos rodeiam, na humildade de sempre nos colocarmos como alguém que tem algo a aprender. Algo que se busca constantemente e não que se adquire apenas por causa da velhice. Já na senescência e ao lado de Vesemir, é como se víssemos uma senhora que tem muito a ensinar e um idoso que, embora tenha visto o mundo inteiro e se deparado com uma infinidade de experiências, ainda mantém um espírito adolescentesco e imaturo. Iliana é uma personagem excelente e fundamental no que diz respeito ao que Vesemir se tornaria no futuro. Uma referência moral, filosófica e amorosa para o velho bruxo, e certamente a mais marcante de sua vida. Como diz o ditado popular, por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, ou seja, uma pessoa mais madura, esclarecida, que contribui para a ebulição do melhor de um homem. Em muitos casos, tal ditado realmente se aplica, e Vesemir é definitivamente um desses casos. Sendo o jovem ingênuo e individualista que procurou, sem saber, sua própria desgraça em Kaer Morhen, após ser facilmente atraído por uma falsa figura heróica representada por Daglan, Vesemir nos introduz à terra natal dos bruxos naquilo que esta era na sua essência, um campo de concentração infantil aos moldes do Terceiro Reich, onde os feiticeiros torturavam, experimentavam e sacrificavam crianças inocentes, da mesma forma que figuras históricas nefastas, como o médico e assassino alemão Josef Mengele, fizeram em Auschwitz-Birkenau durante a Segunda Guerra Mundial. Andrzej Sapkowski, enquanto um polonês nascido poucos anos depois do fim da guerra na cidade de Lodz, que por sua vez foi palco de um dos maiores guetos de concentração de judeus, teve referência real, muito significativa, para adaptar e refletir em The Witcher tais acontecimentos. Nada nos livros é por acaso, e as experiências com os mutagênicos
realizada pelos feiticeiros, não se trata de um conceito despretensioso, ou que não tenha nada a ensinar, fazer refletir. Agradou-me profundamente que Boo DeMaio teve a hombridade de adaptar Kaer Morhen exatamente como ela é nos livros de Andrei, o palco do genocídio de centenas e quem sabe milhares de crianças órfãs ou abandonadas ao longo das eras. DeMaio merece aplausos, pois diferente de sua parceira Lauren Hisrich, em seus roteiros ele não se esconde da responsabilidade de fazer as mesmas provocações que o autor polaco se propôs a fazer, e que por sinal são até hoje muito relevantes. Crianças massacradas são aquilo que verão com notável grafismo em Nightmare of the Wolf, e não apenas por monstros, mas principalmente pelos humanos monstruosos, que por sua vez se tornaram feiticeiros e bruxos por interesses pessoais ou políticos. Além disso, DeMaio não deixou de apresentar os monstros e outras raças humanoides como vítimas desta mesma barbárie, expondo que o capítulo da magia e também os bruxos de Kaer Morhen foram responsáveis por várias espécies monstruosas novas, os híbridos, que habitam o continente, tudo em nome de causas utilitaristas e econômicas. Os feiticeiros e bruxos criaram uma verdadeira fábrica de morte, um negócio mantido pelo uso indiscriminado e não ético da magia e também da espada. Sobre a antagonista Tetra, que por sinal não é a única desta animação, outro ponto positivo e coerente com o universo de The Witcher, embora eu pessoalmente a considere uma personagem sem muita profundidade, coisa que o bruxo Daglan por sua vez também não tem, ela é importante no sentido de, por meio de sua vingança pessoal, ajudar o espectador a constatar um contexto maior, que a instituição Kaer Morhen, com as práticas dos feiticeiros que a fundaram, jamais foram um consenso, e que o passado relativo a tudo que foi praticado ali dentro não dá margem alguma para chamarmos alguém de herói. É tudo muito podre, exatamente como Andrei Sapkowski representou nos livros. Sendo assim, Boo DeMaio demonstra o que mencionei sobre ele previamente neste podcast: o respeito e manutenção do espírito sapkowskiano, mesmo que seja esta uma produção original, que não consta nos escritos do autor polaco. O antagonismo de Daglan, o qual dividiu nesta animação com a feiticeira, é extremamente importante para reforçar tudo isso. Como ela, julgo que Daglan é um personagem simplório, aquém de toda a profundidade que Sapkowski dá às suas criações, mesmo que os personagens sejam secundários e sem um maior papel a desempenhar. É um exemplo claro da habilidade do escritor polaco, de como personagens tão densos como os dele não são tão simples de criar no mundo de The Witcher, mesmo com todos os elementos disponíveis para um novo autor utilizar. Considero Daglan raso como Tetra, mas, como ela também, ele é muito útil para dar um merecido tapa na cara dos fãs de The Witcher, que tomam os bruxos como um modelo de heroísmo, da bravura ou sinônimo da integridade, do altruísmo. Os leitores atenciosos de Sapkowski, como o próprio Boo DeMaio é, jamais cometeriam tal equívoco de avaliação, coisa que muitos gamers e apreciadores da série de TV, desinteressados e pouco inclinados a abrir um livro para ler, têm mais dificuldade para entender. Acostumados a sempre acompanhar Geralt em suas andanças e ler o mundo apenas pela ótica dele, previsivelmente muitos fãs passaram a estabelecer uma falsa simetria entre o caráter de Geralt e a instituição bruxa, especialmente a Escola do Lobo. Na melhor das hipóteses, Geralt sempre foi um dissidente, uma exceção da regra em um ambiente que raramente tem exceções. Geralt é um ser que pensa, crítico da realidade que o cerca, e mesmo sendo em muitos momentos tolo, em virtude de seus próprios traumas e inseguranças, ele ainda é um personagem muito acima da média em termos de educação e humanidade, mesmo sendo ele um mutante. Mas, como disse, ele é a exceção. A idealização da profissão de bruxo, ou até mesmo sua romantização, é algo que o Lobo Branco jamais fez.
Tudo o que acompanhamos em Nightmare of the Wolf são coisas que Geralt deixou claro em muitos momentos da obra de Andrei Sapkowski, mas que, estranhamente, muitos fazem vista grossa ou não têm a sensibilidade necessária para perceber. Bill DeMaio e a Netflix fizeram um ótimo serviço aos fãs de The Witcher e outros apreciadores mais casuais das obras de Andrei e suas adaptações. Desta vez, a empresa se preocupou em tocar nas principais feridas, do mesmo modo que o escritor faz em seus livros. E por isso mesmo considero que, até este momento, Nightmare of the Wolf foi a melhor adaptação do universo sapkowskiano feita pela Netflix, a que mais se aproxima do espírito dos livros. E notem, conseguindo fazer isso mesmo sendo uma história original, sem utilizar os enredos de Andrei. Bom mesmo seria se Lauren Hisrich aprendesse com este excelente e muito bem-vindo exemplo dado por Bill DeMaio, o que infelizmente não acho que ela irá. DeMaio tem, em menor grau, no entanto suficiente, a criticidade, coragem e audácia sapkowskiana, coisa que em Hisrich é quase nula. DeMaio está para Illyana, assim como Hisrich está para o jovem Vesemir, em termos de maturidade. Já o velho Vesemir, símbolo da temperança, é, sem dúvida, o próprio Sapkowski. Coisa que nunca esperei ou exigi da Netflix em sua série de TV. Mas é possível que haja mais Illyanas, de maneira geral. DeMaio demonstrou isso pela primeira vez em Betrayer Moon, e o fez pela segunda com Nightmare of the Wolf. Animação exemplar e que tem toda a minha aprovação. Recomendo muito a todos witcherianos e não witcherianos. Saudações, Corvides!